Vamos lá, voltamos ao vivo aqui, Portal Criativo Online, cidade de Camaçari, Vila Galesa, aqui em Guarajuba. Prefeito de Amargosa, Júlio Pinheiro, para falar um pouquinho sobre esse sétimo encontro de prefeitos da UPB, Júlio. Um momento desafiador para todos os municípios e, é claro, você traz aí as demandas de Amargosa. O governador do estado aqui esteve presente, ex-governador Jacques Wagner, estou lembrando do Walter aqui, né? O Jacques Wagner e também o Otto Alencar também presente, embora seja PSD, mas é da base também no estado da Bahia. Sim, exatamente. É o sétimo encontro de prefeitos. A UPB reúne todo ano todos os prefeitos da Bahia para que a gente possa construir junto as estratégias para enfrentamento dos problemas que os municípios vivem. Lógico que cada município tem o seu problema e a solução para esses problemas, que é o subfinanciamento, a dificuldade de atender as demandas da população, a gente só vai conseguir resolver se de fato essa união for verdadeira, efetiva, para que a gente possa apresentar os pleitos ao governo do estado, ao governo federal e com isso resolver os problemas a partir de uma reestruturação, de um novo pacto federativo. Estamos com pautas importantes no Congresso Nacional, tem aí a votação para regulamentação e distribuição da cessão onerosa dos royalties do petróleo. Temos também o 1% do FPM, aumento de mais 1% no FPM e outras bandeiras que estão sendo discutidas aqui para construir estratégias de enfrentamento e pressionar o Congresso Nacional e o governo federal para que a gente possa ter os nossos pleitos atendidos. Porque, infelizmente, Magno, hoje a grande maioria dos recursos arrecadados ficam na mão do governo federal, da União. Para você ter ideia, os municípios só ficam com apenas 19% de tudo que se arrecada no país. Cerca de 30% fica com os estados e mais de 50% fica com a União. Só que as demandas da população acontecem nos municípios, a demanda por saúde, por infraestrutura, por políticas públicas para assistência social, para educação, iluminação pública, esgotamento sanitário, pavimentação de ruas. Então os municípios precisam estar fortalecidos com a participação maior na arrecadação para poder fazer o enfrentamento dessas demandas. Muito mais que um pacto, digo, de um acordo é preciso tornar legítimo na forma da lei essa redistribuição financeira. E vocês têm enfrentado essa luta constantemente, a UPB aqui representada. O evento acontece até domingo, oficinas, palestras, enfim, para fortalecer o trabalho de vocês. Exatamente, é um final de semana inteiro onde a gente vai ter essa imersão nas temáticas importantes para os municípios. São seminários, mesas redondas, para que a gente possa debater esses assuntos e apresentar as propostas aos governos estaduais e federais a partir de uma estratégia montada a muitas mãos por todos os municípios, pela participação de todos os municípios. A gente vem tendo ganhos ao longo do tempo por conta dessa luta e dessa pressão que os municípios fazem, principalmente em Brasília. E temos outras pautas que precisam ser defendidas e conquistadas junto aos governos. Júlio, Amargosa é Top é um evento que, meu Deus, é uma ação da gestão municipal que chegou para transformar Amargosa. Por mais que questione, por exemplo, a Catiara, a Avenida São Cristóvão, por mais que questione algumas questões de algumas situações de obra que começou, que acabou não terminando, que ainda existem situações que não vai terminar tão cedo, mas Amargosa já tem uma nova cara. Aquela Catiara, a entrada da cidade via BA-026 já tem uma nova cara, Júlio. Exatamente, a Avenida São Cristóvão é um dos carros-chefes do programa Amargosa Top. A obra está em andamento, é uma obra complexa porque a gente fez contenção, alargamento de via, indenização. Foram surpreendidos em algum momento aquela obra? Exatamente, indenização e demolição de algumas casas, ou totalmente ou parcialmente, para que a gente pudesse alargar a via e fazer de fato uma avenida digna de Amargosa e do povo da Catiara. Sem dúvida ocorreu alguns percalços durante o andamento da obra, principalmente naquele período de chuvas mais intensas, mas a obra está andando, felizmente. A gente está na fase agora de implantação dos passeios e ciclovias, depois a gente vai vir com uma iluminação nova e com paisagismo para finalizar a obra e entregar uma obra à altura do que o povo de Amargosa merece. Uma obra complexa, difícil, um desafio. Inclusive, Magno, quando eu iniciei essa obra, até o secretário falava: prefeito, é uma obra difícil, a gente vai tocar mesmo. E eu falei, está sendo muito ousado. Exatamente, eu disse, vamos tocar sim, com certeza, porque é importante. A gente precisa, se o prefeito que chega, ele não imprime a sua marca, ou seja, não cumpre o seu papel, a cidade continua a mesma. O nosso papel é transformar a cidade e a gente tem feito isso, assim como tantas outras obras, pavimentação em quase todos os bairros de Amargosa, nas comunidades rurais, sistemas de água, unidades de saúde. Vamos convidar inclusive a Criativa para o lançamento. A gente vai dar ordem de serviço
para ampliação e reforma completa do Hospital Municipal, uma modernização na próxima semana, uma obra de quase 3 milhões de reais que vai... É um desafio para vocês, eu digo porque a média e alta complexidade é responsabilidade na forma da lei, do governo do estado e também do governo federal, da esfera estadual e federal. Entretanto, os municípios precisam atender também, e já atendendo inclusive a situação das policlínicas, porque vocês dividem aquilo que já não existe para vocês, pactuando e naturalmente arcando também com aquilo que é responsabilidade do Estado e da União. Sim, exatamente. A policlínica é uma estratégia interessante porque é consorciada, é criativo, o governo do estado junto com os municípios bancando os serviços de média complexidade na área de consultas e exames, principalmente os exames de imagem, que era de média e alta complexidade, que eram muito difíceis para os municípios. A gente passava 2 anos para conseguir uma ressonância, uma tomografia. Hoje você agenda em 15, 20 dias. Então tem dado resultado. O município entra com a parte, banca uma parte dos serviços, o estado banca outra parte, mas de fato é um desafio porque, para você ter ideia, a Amargosa recebe para toda a média e alta complexidade em torno de R$200 mil por mês, para hospital, policlínica, a policlínica regional e a policlínica municipal, o CAPES, atenção especializada, e a gente... Em torno de 200. Em torno de 200 mil. E precisa investir? E só o hospital é mais de 500 mil de investimento por mês. Então, ou seja, é realmente um desafio muito grande. A gente tem conseguido dar conta e é interessante para você perceber como é desafiador para os pequenos municípios. Na Bahia, por exemplo, os grandes municípios não têm hospital. Salvador tem um primeiro agora, depois de 500 anos. Lauro de Freitas não tem, Conquista não tem, Camaçari não tem, Ilhéus não tem, Itabuna não tem, Santo Antônio de Jesus não tem. Só hospitais do estado, do município, da prefeitura, não tem. Agora os pequenos como a Amargosa, médios e pequenos como a Amargosa e outros municípios precisam bancar hospitais, que é muito caro e que a gente sabe que é importante, a gente não pode deixar de assumir essa responsabilidade. E agora a gente vai fazer essa reforma de torno de 3 milhões de reais para entregar à população de Amargosa e da região um hospital moderno e estruturado, que com certeza vai ser motivo de orgulho para toda a nossa população. Agradecer ao Júlio Pinheiro, prefeito de Amargosa, mas antes, Júlio, para finalizar, estamos ao vivo na Criativa Online. A gente sabe que a bancada da oposição ampliou um pouco na Câmara de Vereadores, no que isso interfere nas discussões de política pública, porque é meio estranho a gente falar sobre poderes que são distintos, se são harmônicos ou não interessa muito, mas são poderes distintos. Até quando esse país vai continuar sobrevivendo com relação a um parlamentarismo disfarçado que a gente vive no país? Porque é estranho você dizer, é preciso fazer a Câmara de Vereadores para governar, é preciso fazer a Assembleia para governar, é preciso fazer a Câmara dos Deputados e o Senado para governar. Sim, eu procuro ter uma relação, independente da circunstância de composição, uma relação harmônica com a Câmara, respeitando o Poder Legislativo, mas também fazendo o Poder Executivo ser respeitado. Então é dessa forma que a gente tem conduzido e vai continuar conduzindo desta forma. As coisas têm dado certo, não temos tido maiores problemas e as coisas de fato têm acontecido, como você mesmo falou, o programa Amargosa Top, tantos outros programas estão acontecendo e a cidade tem avançado rapidamente dentro dessa proposta do que nós traçamos para a nossa gestão. Então, as coisas têm andado bem, graças a Deus. 2020, o nome de Júlio mais uma vez? Estamos trabalhando, é o que eu costumo dizer, eu acho que o momento é de governar. Eu critico inclusive a oposição por isso, não é hora de estar falando de eleição a todo tempo. A eleição é no ano que vem, 2020, a gente precisa primeiro dar